Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais acompanhamento mensal, vou falar sobre o FGA 11, mais um mês aí acompanhando este fundo que está num processo de amortização de parcial das cotas enquanto não sai a recompra, e a gente vai falar um pouco sobre a recompra. Inclusive eu fiz um vídeo sobre isso, né, sobre a aprovação da CVM, eu quero trazer isso para vocês, mas bora lá para o relatório gerencial. Mas antes, pessoal, curta este vídeo, vai me ajudar bastante a continuar crescendo. Não sei se vocês já estão cansados, mas vão continuar cansados ainda porque eu vou continuar falando. Beleza? Então bora para o relatório gerencial de abril do FGA 11. Então vamos lá, pessoal. Quando eu abri esse relatório, me deu uma saudade. Quando eu vi isso aqui, uma foto do AgriShow. Pessoal, a AgriShow, para quem não conhece, acho que é a maior feira de agronegócio da América Latina, em termos de volume negociado. E como vocês sabem, ou não sei se sabem, né? Eu sou engenheiro agrônomo de formação, sou formado na Exalc em Piracicaba, então muito perto de Ribeirão Preto, onde acontece a AgriShow. Eu ia todo ano na AgriShow. Cara, que saudade dessa época, muito bom. E aí eu tava, antes de começar a gravar aqui, eu tava vendo se eu achava alguma foto minha da época que eu fui lá na AgriShow. Não achei, achei apenas o meu doutorado, que eu fiz com porcos, pra vocês verem como o mundo dá voltas, né, pessoal? Só para vocês terem uma noção, eu fiz meu doutorado com qualidade de carne suína. E eu vou ver se eu conto essas histórias. Como, não sei se vocês sabem, aqui na descrição desse vídeo tem o link para um canal meu, outro canal, que eu comecei a fazer esse ano. Postei 2 vídeos lá, um sobre uma viagem que eu fiz, outro sobre uma meningite que eu tive, que eu quase fui dessa para uma melhor. E eu quero ver se eu começo a alimentar esse canal, pelo menos um vídeo por mês lá falando sobre algumas curiosidades, algumas coisas que não tem a ver com investimento. E eu quero trazer, e se vocês não são inscritos lá, se inscrevam, o link está aqui embaixo, claro. Espero primeiro que vocês sejam inscritos nesse, que é o principal, mas tem o link da descrição aqui embaixo do meu canal alternativo, que eu vou ver se eu faço um vídeo sobre esse momento da minha vida, que foi antes mesmo desse início de investidor, que foi quando eu fiz a faculdade, depois do doutorado. Mas bora para o FGA, que é o que interessa aqui para vocês. Então vamos lá, trazendo aí a foto da AgriShow. Então o fundo, pessoal, é carteira 100% adimplente, reforçando a qualidade da estratégia, programa de amortização, ou seja, estamos indo para a terceira amortização, já vou falar sobre ela, que é de 0,6 por cota, anúncio no dia 8 do 5 e pagamento no dia 13 do 6, distribuição de rendimentos, aqui é dividendo, então somado com isso, né, o dividendo de 11,5 por cota, volume médio de negociação aí quase 1 milhão por dia. Bom, falando aqui sobre os bullets, né, sobre os principais números, 11,5 de dividendo, o número de cotistas 50 mil, tem uma baita base de cotistas, viu? Tem muito fundo imobiliário mais antigo e mais famoso com muito menos cotista. Um deságio patrimonial aí de 8,45, deu uma recuperada, até porque a cota patrimonial tende a cair com as amortizações, embora sejam amortizações pequenas, né, mas deixa eu ver aqui quanto. Peraí, deixa eu pegar aqui quanto que o FGA fechou. Peraí, deixa eu ver aqui. FGA 11. 8,84. 8,84, fechou 8,84. 8,70, então ele valorizou um pouquinho, então diminuiu um pouco o deságio, mas mesmo assim o fundo pagando aí mais de 1% ao mês. 90, quase 100% alocado CDI, 16 devedores, duration da carteira aí 2,16. Estou falando aqui sobre, eles falam que teve uma recuperação, né, da cotação da FGA. Vamos dar uma olhada aqui como é que foi essa recuperação. Vou pegar aqui, né, no gráfico, que fica mais fácil a gente ver. Vou pegar aqui no último 6 meses, né, de fato, né, estava negociando a 7,12, aumentou aí quase 25% em menos de 4 meses, então de fato uma baita de uma recuperação, assim como todos os fundos, né. O fundo, eles falando sobre o aumento da taxa Selic, e o fundo foi estruturado desde o início para investir majoritariamente em ativos indexados ao CDI. Aí falando sobre o AgriShow, lá em Ribeirão Preto, dia 22 a 28 de 28 de abril a 2 de maio, 14 bilhões em intenções de negócio. É impressionante como que essa feira movimenta. E aí quem bebe, né, gostosinho no Pinguim, o Pinguim tem um chopp muito famoso. No mês foi feita a segunda amortização, mas nós já estamos na terceira. E aqui, pessoal, eu quero mostrar
o ponto da amortização que foi divulgada, né? E aí tem a planilha no último vídeo, mas também tem o link da planilha da própria FGA para vocês fazerem a atualização. E aí eu recomendo vocês. Eu vou ver se eu sempre coloco nas descrições do FGA o link da minha planilha, o link da planilha do FGA também. Então, 0,6 centavos, o mesmo valor do mês passado, porém, você tem que informar, como eu tenho falado, todos os meses você tem que informar o seu preço médio. Senão eles vão considerar o menor preço histórico e vai descontar mais do que deveria da sua amortização. Então, vocês têm que informar o preço médio do FGA, então vai ser 6 centavos. E aqui um ponto importante, pessoal, que é o seguinte: eles estão considerando, inclusive, a não ter mais amortização, porque o principal objetivo da amortização é ser uma alternativa à recompra de cotas, porque a recompra de cotas é nada mais do que você recomprar, o fundo recomprar as cotas, queimar essas cotas, ou seja, diminuir a base de cotistas, diminuir a base de cotas e aumentando a sua participação no fundo. No caso da amortização, é te devolver o dinheiro no patrimonial, te dando a chance de você recomprar as cotas, você, no caso, cotista, recomprar as cotas a um valor menor, e aumentar a sua participação no fundo pagando mais barato do que você recebeu, em tese, né? Porque se você recebe no patrimonial e compra com deságio, você pode comprar mais cotas com o dinheiro que você recebeu. Essa é a lógica da recompra. Porém, a principal condição para ter a recompra, tanto a recompra quanto a amortização nesse caso, é o deságio. Só que como o fundo recuperou, e às vezes eles até colocam aqui que a continuidade do programa poderá ser reavaliada. Caso o preço do mercado supere e se mantenha só com 5% de deságio, à medida que o novo patamar de preço se torne mais atrativo, ou ainda em função do andamento de processo da recompra de cotas. Então, pessoal, como vocês sabem, eu fiz um vídeo sobre isso, né, que a CVM ela publicou um entendimento do colegiado autorizando a recompra de cotas por fundos imobiliários como por fiagros. Falando que a decisão, e provavelmente aqui eles estão dando a entender nesse fato relevante, que muito disso foi provocado por eles, porque eles de fato, olha, eu coloco aqui, ó, a decisão da CVM corrobora a iniciativa pioneira da gestora quando do protocolo da consulta em dia 20 de fevereiro. Da presente data, perante a CVM, consulta acerca da possibilidade do fundo instituir um programa de recompra, tá? Só que, como vocês sabem, e eu já mostrei isso no vídeo onde eu falei sobre isso, dá uma procurada aí, coloca CVM que vocês vão achar aqui no canal. A lei de fundos imobiliários, no qual ela foi alterada para a inclusão dos fiagros, proíbe a recompra de cotas com o dinheiro do fundo. É isso que eu quero, estou curioso para ver como que a CVM, inclusive eles até colocam aqui que em termos da decisão da CVM, incluindo os requisitos de recompra, ainda serão divulgados. É isso que eu quero ver. Como que a CVM vai explicar o não cumprimento da legislação federal? Como que eles vão fazer isso? Essa é a minha curiosidade, porque está muito claro na lei de fundos imobiliários que o fundo não pode usar, a administradora, no caso, né, do fundo, não pode usar recursos do fundo para a recompra das próprias cotas. Então isso está muito claro lá. Eu mostrei isso no vídeo. Então é isso que eu estou curioso para saber como que vai ser feito. Bom, o fundo aí já se acumulou, já se recuperou a cota 13,26%, mas ainda continua em deságio. Bom, eles continuam ainda achando uma oportunidade, embora não como estava antes, mas eles falam que seguem com disciplina. Alocação, o fundo aí 61% é sucroalcooleiro, o rate interno aí de avaliação 48% tá na faixa BB aqui, BB triplo B. Alocação por faixa de spread, ativos alocados, é basicamente CRAS. O fundo aí pagou 11,5, um pouquinho maior do que o mês passado, provavelmente também em função do aumento do CDI. A gente vê aqui que o fundo gerou 11,3, pagou 11,5, mas tem aí 4,7 centavos de reserva. O fundo terminou com 49 mil, quase 50 mil cotistas e 1 milhão de liquidez. Beleza, pessoal, era isso. Aí falando sobre o panorama do mercado, a gente já falou em outros fundos e aqui é muito mais acho que não tem tanta necessidade de eu gastar tempo aqui no vídeo, acho que o mais importante já foi falar. Beleza, pessoal? Então era isso. Consultem as planilhas, não esqueçam de enviar o preço médio para vocês não serem descontados além do necessário. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.